Olá, Ribeirão Preto, olá, região, muito boa tarde, 17 horas 57 minutos desta quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Está começando a partir de agora para vocês aqui na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, mais uma edição do programa Mentoria Ribeirão, aliás, um programa hoje muito especial. Teremos aqui a participação do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, estará conosco abordando os assuntos relativos a esse momento de pandemia, tudo que envolve o Ministério da Saúde, enfim, uma entrevista muito especial que você vai conferir a partir das 18h30, sob o comando do Chaim Zayer e os convidados que estarão participando desta entrevista com o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro. Como faço diariamente, na abertura do programa, antes de saudar aqui os participantes, os nossos convidados, eu trago os números atualizados do último boletim epidemiológico divulgado há poucos instantes pela Secretaria da Saúde. Vamos então aos números da Covid-19 em Ribeirão Preto, são os seguintes. Notificações 14.136. Lembrando, que os casos notificados têm aumentado de maneira significativa, uma vez que estamos passando por um momento aí em que as doenças respiratórias são mais frequentes, Então as pessoas procuram os postos de atendimento, mas nem todos os casos são de Covid-19. Porém, nós temos aí um aumento de notificações, totalizando até hoje 14.136. Destes 14.136, 4.113 estão confirmados. Ribeirão Preto tem 4.113 casos confirmados, um aumento de 132 só no dia de hoje, em relação a ontem, quando tínhamos 3.981. 132 casos registrados hoje, totalizando então 4.113 casos descartados, 6.540 e o número de mortes aumentando também. São 125 até o momento, 4 mortes registradas no dia de hoje. Vocês estão vendo aí a tela, os casos novos por dia em Ribeirão Preto, e o pico de casos aconteceu no dia 17 de junho com 226 registros. Ontem nós tivemos 210. Hoje, 132. E há uma promessa aí da Secretaria da Saúde de aumentar em 800 averiguações diárias, 800 testes diários, mais 800 testes chegando a Ribeirão Preto, aumentando, portanto, a capacidade de testagem no município. E isso vai refletir, logicamente, nos números, como também vai refletir esse relaxamento social que nós acompanhamos nas últimas semanas. Novas mortes confirmadas na tela também, vocês estão vendo aí, 4 no dia de hoje, o pico foi no dia 23, quando registramos 14 óbitos em nossa cidade. E sempre eu digo, não são números, são famílias enlutadas, são pessoas que se foram, e nós deixamos aqui o nosso mais profundo respeito a todas essas famílias e as nossas condolências também. Mortes confirmadas por Covid-19, até o momento, só no mês de junho foram 100, O mês não terminou ainda, mas já temos 100 mortes confirmadas só nesse período, que foi do dia 1º até o dia 24. Para que vocês tenham um comparativo, em março tivemos uma morte, abril 6, maio 18 e junho uma explosão de casos com 100 mortes registradas e ainda podendo fechar o mês com mais mortes, infelizmente, Todo dia temos registros, então fecharemos o mês com muito mais do que esses 100 casos, 100 óbitos apontados até o momento. Leitos CTI Covid em Ribeirão Preto, a taxa de ocupação cada vez mais preocupante, e vocês estão acompanhando aí o gráfico, o total existente, o número de leitos ocupados e o número de leitos livres em Ribeirão Preto. Eu vou perguntar para o Rodrigo, tem 2 perguntas para ele antes, mas essa não dá para passar batido, viu, Zé? Olha só os nossos telespectadores, Dirceu, como é que eles são? Olha só, a Juliana Ribas, oiê, boa noite. Olha, o Rodrigo está com o cabelo ok, e o Chaim está ficando loiro por conta do Covid. Alguém merece um negócio desse? Ô, Juliana, não consigo sair daqui, minha filha. Eu tô com medo até de ir na porta, não é? Mas eu vou agora, por conta disso, vou dar um jeito de não cortar esse cabelo e arrumar esse cabelo, viu? Agora foi muito pra minha cabeça. Mas, Rodrigo, o Giovanni Pucci pergunta o seguinte:
A desobediência do povo em não respeitar em quarentena, infelizmente, só piora o Estado. E ele emenda. Será que vai ser preciso um estado de sítio? Boa noite, Chain. Boa noite a todos os telespectadores. Eu vou informar a Juliana que eu passei um gel no meu cabelo, porque ela falou que meu cabelo estava em pé na outra vez. Eu acabei passando um gel. Eu não procurei ainda um barbeiro, tá? Então a barba tá branca, o cabelo tá comprido. Chain, eu quase não cheguei aqui no horário pré-determinado, porque eu consegui pegar um congestionamento muito grande. A gente está percebendo que existem filas em lojas, ou seja, não está funcionando o drive-thru, está funcionando, na verdade, o take-out, que é justamente aquilo que está fora do decreto. A gente precisa saber que o combate ao coronavírus ele é um combate social, ou seja, todo mundo tem a sua responsabilidade. Se a gente não permanecer em quarentena, a gente vai estressar esse período, a gente vai colapsar o sistema de saúde e a gente vai continuar fazendo com que os programas sociais que já não estão na ponta não cheguem porque a gente não consegue fazer uma reabertura adequada à economia, não é? Então, se a gente olhar para os números de Ribeirão, era importante que a gente fizesse sim um estágio de lockdown, ou seja, um tranca-rua correto, para que o número de infecções abaixasse e depois a gente começasse a fazer uma reabertura de forma a difundir à população a sua responsabilidade também. Se a gente continuar pulando de faixa sem ter a obediência da população, a gente vai ter os índices sempre aumentando e é lamentável, como o Igor mesmo coloca na abertura de todo o programa, nós não estamos aumentando o número de mortos. Nós estamos perdendo vidas, vidas que têm alguém que ama, alguém que é próximo. E, Chain, sabe o que está acontecendo em Ribeirão Preto? Muita gente me dizendo que a Covid está próximo de alguém que ele gosta, alguém que está entubado ou alguém que está acamado. Então, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E é triste a gente ter que fechar uma cidade ou fazer um plano olhando para número de mortos, né? Isso é muito triste. Muito legal. Eu, antes de chamar o Zé e o Rodrigo, enquanto o ministro não entra, o Bento Silva diz o seguinte: boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu passei de novo na UPA e de novo fila, tanto no período da manhã, da tarde e até agora. E talvez amanhã Ribeirão saia da zona vermelha para laranja com esse número daqui 15 dias, que Deus nos ajude. O que você Então, entende Chain, disso, Rodrigo? bom, a epidemia chegou em Ribeirão Preto, a gente está em curva ascendente, não é? A gente vem relatando isso em todos os programas que a gente faz. Né? A gente também falou que o plano de São Paulo foi um plano que era pautado muito pelo isolamento social e de repente esse item saiu. Né? O ministro Mandetta mesmo defende muito o isolamento social e testagem em massa, e espero que ele fale isso conosco. A gente percebe, Chain, que nós vamos ter que ter uma ação mais concreta em postos, ou seja, aumentar os postos de atendimento em Ribeirão Preto, porque de fato a UPA da 3 de Maio tem formado fila, por quê? Porque nós temos um aumento significativo da taxa de infecção em Ribeirão Preto. Por que que isso acontece? Porque a infecção do coronavírus ela é feita por pessoa a pessoa. Então, se a pessoa sai na rua sem tomar as devidas condições sanitárias, lavado as mãos, usando máscara, mantendo o distanciamento social, a gente tem a possibilidade de infecção. E isso vai aumentar, vai saturar o sistema de saúde. Não adianta, Chain, você pode colocar 1000 leitos de UTI. Eu sempre defendo que abrir uma cidade falando que a gente tem leitos de UTI é a pior gestão possível. Eu não estou dizendo isso da prefeitura e não estou dizendo isso pelo estado de São Paulo, porque a gente sabe que não tem uma coordenação central. A gente sabe que o Brasil ele é um barco, cada um remando para um lado, o capitão sumiu, não é? A política econômica não chega na ponta, e aí você tem que fazer uma reabertura contando o número de leitos. Sabe o que é número de leitos de UTI? É gente que tem
30% de sobrevida. Ou seja, aquela pessoa que entra na UTI, ela tem 30% de sobreviver ou não, né? Então nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio e é o melhor caminho. E a prevenção é a manutenção do distanciamento social e a manutenção daquilo que se tem decretado até hoje. Se é para fazer drive-thru, vamos fazer drive-thru. Se não é para fazer compras não essenciais, não vamos fazer. Cada um de nós somos responsáveis para mitigar, ou seja, para baixar os números do coronavírus, porque são números tristes. Ribeirão Preto tem capacidade de leito, Chaim. As cidades da região de Ribeirão Preto, a maioria delas, não tem capacidade de leito. As pessoas vão morrer ainda sem serem entubadas, ou seja, sem ter o cuidado paliativo. O que a gente está percebendo é o avanço da epidemia para os interiores do Brasil, e Ribeirão Preto está dentro do interior do Brasil, está dentro do interior de São Paulo, que foi epicentro. Uma vez que a gente relaxa o isolamento social e a gente tem um relacionamento de comércio muito estreito entre Campinas, Ribeirão Preto e Uberaba, por exemplo, que está fora do estado, mas que também está com alto índice, a gente tem a possibilidade de ser infectado aqui. Infelizmente, a fila da UPA vai aumentar e a gente vai perceber esse triste aumento se a gente não tiver a nossa responsabilidade individual. Cada um de nós somos responsáveis, Chaim. Ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje eu fiz uma live com um amigo teu que mandou um abraço para o senhor, que é o ministro Moro. Ele falou conosco hoje à tarde, sabendo que está aqui, deixou um abraço para o senhor. Moro é um grande amigo, foi um parceiro lá no enfrentamento dessa Covid. Muito obrigado pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui no Sistema TAD de Comunicação. É um grupo de comunicação para toda a região de Ribeirão Preto e temos aí muitos telespectadores, não só pela TV, 3 rádios, também pela mídia social, nesse minuto, aguardando, ansioso a palavra do senhor. Eu participei de uma live que o senhor fez no parlatório, que nós estamos juntos. O senhor fez um apanhado, um resumo ali inicial muito legal. O senhor tem como começar fazendo esse apanhado, depois a gente começa com as perguntas? Bom, vamos lá. Primeiro uma honra estar aqui dentro de Ribeirão Preto. Isso é eu acho que essas videoconferências, essas lives, são mais uma das coisas que vieram para ficar. Isso daqui vai derrubar muitas distâncias. Quem poderia pensar que a gente poderia estar fazendo uma reunião aqui agora, conversando com vocês, com esse meio, interagindo esse meio de comunicação, com um complexo de comunicação como você tem, ampliando muito as possibilidades de dialogarmos. Segundo, em Ribeirão tenho grandes amigos, tenho aí o meu advogado que me acompanhou no cooperativismo, um dos braços do cooperativismo do Brasil, o Brasil Salomão, um grande amigo, tributarista de mão cheia, escritório Salomão e Matos, um abraço para todos lá do escritório, que eu os conheço e estive aí pessoalmente pelo excelente nível. Aos colegas lá da USP Ribeirão, do Hospital de Clínicas, meu respeito, a todos vocês que estão nas bancadas de pesquisa em Ribeirão Preto, os nossos olhos se voltam para vocês. Eu participei diretamente do Carticel, quando a gente colocou para que Ribeirão pudesse iniciar o tratamento da terapia gênica no Brasil. Vocês fazem uma ciência muito de ponta e a academia é da onde a gente vai tentar arrancar a solução para esse imbróglio. Esse nó chamado coronavírus, ele começa com a China apresentando ele para o mundo junto com a Organização Mundial de Saúde. O que nós recebemos, nós, Brasil e o mundo todo? Nós recebemos a informação de que um vírus novo tinha surgido numa cidade chinesa chamada Wuhan, uma cidade de 12 milhões de habitantes. Acho que serviu para a gente saber que existia uma cidade de 12 milhões de habitantes chamada Wuhan, eu nunca tinha ouvido falar. Eles mostraram, logo que reconheceram, uma montagem de um hospital de campanha, parecia muito mais uma propaganda do Estado chinês, porque se fosse um vírus respiratório que eles estivessem apresentando com alto poder de transmissão, um país de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes
com um território mais ou menos do tamanho do território brasileiro, aí você desconta 30% dele, que é inabitável, o deserto de Gobi, você teria 1 bilhão e 600 milhões, o que faz com que as pessoas tenham contato próximo no ônibus, no metrô, no cinema, no restaurante. A China é uma grande aglomeração humana. E eles não relataram epidemias nas outras cidades chinesas. Quantas cidades será do tamanho de Ribeirão, do tamanho de Belo Horizonte, do tamanho de 8 milhões, de 6 milhões, de 5 milhões? Se existe uma chamada Wuhan com 12, eu acredito que devam ter dezenas ou até centenas de cidades na casa de 2 milhões, 1 milhão de habitantes para poder dar 1 bilhão e 600. E eles não relataram epidemias da maneira como nós vimos no mundo ocidental. Então, nós perdemos 40 dias trabalhando com o conceito de que era um vírus pesado, de que se você fizesse vigilância extrema, identificasse o paciente 1, você fazendo um bloqueio nos seus contactantes, fazendo um isolamento, ele não teria competência para fazer a transmissão. Somente quando a Itália mostra o poder de contágio e o poder avassalador do vírus, que se não tem uma grande letalidade individual, mas ele tem uma grande letalidade ao sistema de saúde, o que acaba levando uma letalidade muito alta ao sistema de educação, de cultura, à economia, ao comércio, ao lazer, a tudo que envolve uma sociedade que se depara com um agente infeccioso novo, da qual a medicina não tem respostas, tem perguntas, tem muitas dúvidas, precisa entender primeiro como que ele transmite, quanto tempo ele fica, e aí foi caindo os sistemas de saúde. Caiu o sistema da Itália, caiu o sistema da França, caiu da Espanha, e são sistemas que a gente conhece, são sistemas sólidos. A Inglaterra, ela tropeçou, não tinha equipamento de proteção individual, porque o mundo equivocadamente tinha decidido comprar todos os equipamentos da China, não tinham ventiladores, não tinha máscara, não tinha o Glass Shield para proteção de face, não tinha os macacões, porque tudo isso nós diminuímos, acabamos com o parque industrial em saúde, que nós até tínhamos aqui dentro do Brasil, e muito pouca coisa restou, porque o mundo fez essa opção pela globalização, por essa maneira de comprar em grande escala. Uma máscara chinesa é colocada no Brasil por 8 centavos, quando uma máscara produzida no Brasil sai por 20 e poucos centavos. Então, o dono do hospital, os fazedores de preço, concorrem e, logicamente, que as fábricas brasileiras não conseguem competir. Isso aconteceu na indústria calçadista, em todas as outras, mas é que na saúde você tem uma questão de soberania que não foi percebida por ninguém, nem mesmo para os Estados Unidos. Quando a gente viu o presidente Trump tratando isso daí também como uma gripezinha, também segurando uma caixinha de cloroquina, eu achei que os Estados Unidos poderia ter alguma carta na manga. Mas quando ele vai à televisão e fala que ele não tem máscara, quando nós vimos Nova York dando máscaras N95 para os médicos usarem 10 dias, uma coisa que é descartável, quando nós vimos mortes por desassistência, que caiu o sistema de saúde de Nova York, da Califórnia, da Flórida, e a total incapacidade deles de reativar o parque, nós começamos a reativar o nosso parque e tentar comprar. Por isso, aquele início que a gente chamou as pessoas e falou, vamos ficar em casa. Porque se nós poupássemos naquele momento, poupássemos máscaras, poupássemos seringa, porque perigosamente, naquela época, nós chegamos muito perto de ter um desabastecimento, porque a mesma máscara que você usa para o coronavírus, você usa para operar uma apendicite, para fazer um parto, e essas coisas continuam acontecendo no dia a dia das cidades. Então, foi um momento de extremo estresse, e que eu acho que uma das coisas que, se a gente pudesse ter tido essa informação melhor apresentada no início, a gente poderia ter se preparado para um vírus respiratório altamente competente para transmitir. Não um vírus com as características daqueles de 2002, que você tinha um vírus chamado pesado, um vírus lento, que você conseguia com bloqueio segurar. Esse vírus, ele apresentou-se de uma maneira que não teve nenhum sistema de saúde no mundo que conseguiu fazer, a não ser a Nova Zelândia, que é uma ilha, ela trancou os voos para chegar à ilha, ela monitorou ali dentro, fechou, mas bastou um navio chegar que ele já imediatamente se reapresentou. E não dá para a gente viver dentro de uma cápsula, dentro de uma bolha. O mundo, se a gente optou por esse mundo globalizado, todo mundo pega avião, amanhece na Europa, da Europa para a Rússia, da Rússia para a China, volta, faz negócios no mundo inteiro,
faz o trânsito de aviões enorme, então a gente vai ter que entender que também o vírus vai ser globalizado, não é somente o lado fácil, a benesse, você tem a dureza. E a humanidade, a sociedade, não se preparou para um fenômeno como esse. Nós, quando estudamos saúde pública, nós temos um exercício sobre a doença X. E é exatamente uma simulação que se faz. Vírus só tem duas habilidades. Quanto que ele transmite de uma pessoa para outra e quanto que ele leva à letalidade. O vírus mais evoluído, como o do resfriado comum, ele transmite muito, faz somente aquela coriza, um pouquinho de secreção, a pessoa consegue até trabalhar com resfriado leve, fica ali 1, 2, 3 dias, o vírus se multiplica, passa para outro, mas é mau negócio para o vírus o hospedeiro morrer, porque se o hospedeiro morre, ele morre também. O vírus Ebola é um vírus altamente letal, quase 90% de letalidade, mas só pega se você literalmente pegar na pessoa, esfregar na pessoa, nos seus fluidos corporais. Então, ele tem baixa transmissibilidade e alta letalidade. E nos nossos exercícios a gente falava, e o dia que nós tivermos um vírus que seja de alta transmissibilidade e alta letalidade? Essa é a tempestade que a humanidade, que a gente muito teme. Imagine que esse vírus, com a capacidade de transmissão que ele tem, imagina que se a letalidade dele, que está em torno de 3, 4, 5%, dependendo da sociedade, imagine se esse vírus fosse 40%, 60%, 50%. Imagine com essa transmissibilidade, cada 10, 5 falecerem. Isso teria sido uma catástrofe mundial. Então, isso para vocês entenderem que quando a gente viu o sistema ocidental cair, foi quando a gente começou a mudar toda a estratégia, a ir atrás de ampliar o sistema de saúde, alargar o sistema de saúde. E a nossa maior cidade, que é a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, pelo trânsito do aeroporto, pelo fluxo de pessoas, foi a primeira cidade que começou a receber, principalmente turistas que estavam ali na região da Itália, da Suíça, e que quando voltaram começaram a ter sintomas, e aí a gente começou a perceber o aumento de casos. Nós conseguimos, com muita transparência nos dados, contando muito com a imprensa livre, com a televisão livre, com os noticiários, usando um horário de 5h30, 5 horas da tarde, como uma rotina para que as pessoas fizessem a opção de assistir, para que os jornais pudessem transmitir, que os rádios pudessem transmitir, para que as pessoas pudessem receber a informação, já que a primeira linha de defesa do ser humano frente a um agente infeccioso é ele ter a informação. A primeira defesa ele faz dentro da sua casa, ele faz no âmbito familiar. Normalmente é a mulher quem mais observa, é mais cuidadosa com a saúde dela, do marido, dos filhos, dos pais, dos avós. É ela quem administra isso. O homem é muito ruim de cuidados em saúde. Basta ver que nessa doença eles morrem muito mais do que as mulheres, que são muito mais cuidadosas e inteligentes quando o assunto é saúde. Então, quando a gente leva os números, quando a gente faz a comunicação em massa para a sociedade brasileira, e ela entende e opta por fazer um isolamento domiciliar, a gente chega em alguns pontos, em algumas cidades, a um isolamento alto. Isso, de alguma maneira, ajudou no início, até que a gente pudesse fazer a regularização do mercado, reabastecer, arrumar novamente uma logística de voos para dentro do Brasil, que a gente não tinha, a gente ficou com 15 capitais sem aviões, incomunicáveis. Então, até que a gente conseguisse colocar isso minimamente no local para a gente enfrentar, houve uma adesão muito grande ao isolamento, que funcionou para garantir um mínimo de insumos. Mas teve um efeito colateral ruim. Cidades que teriam o início do seu surto mais tarde, como é o caso, por exemplo, de Ribeirão, como lá no início fizeram também graus diferentes de isolamento, a sociedade começou a cobrar porque a economia precisa girar. O presidente começou a optar claramente, olha, eu não quero isolamento, eu quero que as pessoas vão trabalhar, tome cloroquina, isso é uma gripezinha, vamos correr
a segunda onda, a onda da economia vai ser pior, os empregos vão acontecer. Criou-se um falso dilema de que nós tínhamos que escolher entre saúde e economia, quando toda a história da humanidade em relação às epidemias mostra que não existe epidemia que você termina com a economia forte. Mas existem epidemias que, quando você protege, melhora a saúde das suas pessoas, a capacidade de reação da economia é muito mais rápida e muito mais intensa. Aqueles locais que negligenciam a saúde acabam arrastando por mais tempo a doença e acabam tendo recuperação econômica mais lenta e menos intensa do que aqueles que se organizam. Então, esse falso dilema que já foi deliberado, ele passou a contaminar o debate. E aí, um dos pilares que nós tínhamos colocados, que eram 3, a defesa intransigente da vida. Nós tínhamos os nossos cenários, sabíamos que poderíamos perder pessoas, mas nunca expusemos isso, porque isso não ajudaria, só seria muito tóxico para as pessoas. Mas nós queríamos evitar ao máximo o número de mortes. O segundo pilar era uma defesa do SUS como instrumento para pactuar, para conversar com o governador, com prefeitos, para poder fazer o dinheiro chegar, para poder conversar com médicos e enfermeiras, inspirá-los para a briga que seria com eles. Isso é uma briga de quem colocou o seu juramento de preservar vidas. Essa briga veio para cima da enfermagem, veio para cima dos médicos, e eles tinham que estar muito cientes de que nós estávamos todos juntos, e que o Ministério da Saúde era solidário a cada médico, a cada enfermeiro, que nós sabíamos que nós iríamos perder para a doença. E um terceiro pilar, que era a ciência, como elemento para decidir. Se eu tenho algum medicamento que parece bom, eu não posso simplesmente aderir a qualquer tipo de achismo. Eu tenho que apostar que os cientistas vão se reunir e vão falar, ok, esse remédio aqui nós queremos, eles é que pedem o arsenal e a gente que está na gestão disponibiliza quando eles pedem. E isso daí sempre foi uma coisa muito difícil no Brasil. Tanto a parte da ciência, quanto a parte do SUS, de nós termos o nosso sistema vivo. E aí o que se viu depois foi uma interrupção. Eu acho até normal, o presidente, o cargo é político, a nomeação do ministro é dele, entendo. Agora, quando se substitui o segundo escalão, o terceiro escalão, você troca toda a equipe, aí não tem jeito, paga-se um preço, porque até os que entram entenderem aonde estão, por que estão ali e pactuarem, aí o vírus já ganhou de goleada. Nós estamos num momento agora, eu dizia, olha, nós vamos ter 20 semanas duras pela frente, em termos nacionais, mas vai ser diferente de estado para estado. Manaus já teve o seu pico, já teve o seu platô, já teve sua queda. A cidade de São Paulo já teve o seu pico, já teve o seu platô, parece indo agora para a queda. Só que vocês, no interior de São Paulo, estão na subida, ainda não chegaram lá em cima. Então, não existe uma receita de bolo para o Brasil. Existem diferentes momentos para todo mundo e eu acho que com isso daí a gente chega na data atual. Era essa pergunta aí do interior. Mas tem muita pergunta para o senhor. Olha, que descarregou aqui tudo e tem um pessoal aí se coçando todo louco para perguntar para o senhor. Mas eu queria aqui deixar já um registro que eu achei bacana. Regina Venâncio. Parabenizo o ministro, foi muito bom enquanto estava na linha de frente. Eu elogio ele pela frase que o pai dele alcançou, que o médico nunca abandona seus pacientes. Está aí já um destaque. Ela falou. Meu pai foi um dia que eu estava... Eu não sei se foi ele que me ligou, eu que liguei para ele. Eu falei, pai, eu estou muito cansado. Esse pessoal aqui não está entendendo. Acho que eu vou dar uma estressada aqui. Ele falou, meu filho, o médico não abandona paciente, fica firme. 10 minutos depois eu estava numa coletiva para todo o Brasil, me perguntaram e eu usei a frase que meu pai me ensinou. Ele é um médico, tem 89 anos, mas é um homem muito sábio, muito vivido, e médico não abandona paciente. Eu nunca abandonei. Agora, coube a quem representa o paciente, que é o presidente da República, ele pode trocar do médico, ele achou por bem trocar, ele é o responsável. Muito legal. O Rodrigo, que é infectologista, ele veio hoje a pé de BH para cá, só para ter a oportunidade de fazer uma pergunta para o senhor, ministro. Rodrigo, fica à vontade. Rodrigo. Ministro, é um prazer, obrigado pela aula que o senhor deu aqui. Eu sou pesquisador titular da Fiocruz, nós estamos instalando uma unidade aqui em Ribeirão Preto e fiz parte da gestão passada de Paulo Gadelha, fui vice-presidente da instituição. Gosto muito dele.
Então, e o senhor foi ponto crucial para a gente instalar a Fiocruz Mato Grosso do Sul, junto com o Rivaldo Venâncio, junto com a Gislaine, que estão lá no combate, com o Júlio Croda, que está te mandando um abraço aqui agora, junto com o Wanderson, né? Ministro, o senhor falou bem, né? Então, o senhor falou bem, eu acho que a gente, no início, a gente vê um vírus respiratório de alto ataque e a postura é essa mesmo, a gente precisa fechar para a gente poder entender aquilo que a gente está passando, organizar a casa, montar as nossas estratégias, né? Isso foi o que o Ministério da Saúde fez, chamou as instituições científicas, né, para poder dar resultados, chamou a responsabilidade da Fiocruz com os laboratórios centrais e laboratórios de referência, mas eu gostaria, ministro, que o senhor ressaltasse a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil nesse momento da pandemia e como ele foi importante para a gente organizar a nossa missão num país que é continental. Eu acho que o grande vencedor da epidemia é o SUS. Eu acho que uma camada muito grande da população que insistia em falar eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde, parece que entendeu agora que o sistema é único e o comando é do SUS. É ele que vai dar equilíbrio para uma sociedade tão desequilibrada. Nós conseguimos abrir no estado de São Paulo um número recorde de leitos de CTI para não termos morte por desassistência. Morte por desassistência é quando você tem a carteirinha do plano de saúde, quando você tem a ordem do juiz, você tem o dinheiro para pagar e simplesmente não existe o leito para você entrar. O colapso ou a morte por desassistência ocorreu em algum grau em Manaus, aconteceu em Belém do Pará. Quando vocês viam assim, tem uma fila de espera para CTI no Rio de Janeiro de 280 pessoas. O que vocês acham que é uma fila de espera para CTI de coronavírus, se não é o sinônimo de morte por desassistência? Isso nós não vimos acontecer em São Paulo. Em algum grau, nós torcemos para que vocês que estão no interior do estado de São Paulo consigam também passar por isso. É mais complexo, é mais difícil, mas é possível passar e dar dignidade. Nós não teremos um segundo efeito que alguns sistemas de saúde, os Estados Unidos, que muitas vezes é tido como um parâmetro por muitas pessoas, é tudo privado, vamos para lá. Praticamente 30% da população deles não foi aos hospitais porque tinha medo da conta. A conta no sistema de saúde norte-americano é um dos principais fatores de empobrecimento. O indivíduo perde tudo. Perde a casa, perde o crédito bancário, porque tentou salvar o pai, tentou salvar a mãe, tentou salvar um filho, uma filha. Na hora do desespero, o indivíduo assina os documentos e depois lá tem que pagar. E mesmo os que têm plano de saúde privado, quase todos têm coparticipação. E as contas do tratamento da coronavírus são altíssimas. Eu acho que o SUS demonstrou capilaridade, demonstrou capacidade de transferência de dinheiro fundo a fundo. Me lembro de reunião que fiz, articulada entre eu e o ministro Moro, eu fiz com o então diretor da Polícia Federal, Valeixo, aonde eu explicava para ele os mecanismos de transferência e dava para ele toda a linha do dinheiro para que eles fizessem, para que a Polícia Federal fizesse a fiscalização do uso do dinheiro. Esse trabalho de inteligência e organização deu frutos lá no Rio de Janeiro, já tem frutos em outros estados, tem operações fiscalizando para que haja o bom uso desse recurso. É o mesmo SUS que conseguiu articulação internacional, agora que a gente está conseguindo materializar as parcerias para desenvolvimento das vacinas, mas isso nasce da articulação do nosso Ministério da Saúde e da Fiocruz com a Gavi, com a Organização Mundial de Saúde, com o sistema de saúde inglês. O SUS é extremamente bem respeitado mundialmente. Nós temos assento nas melhores rodas de discussão do mundo em saúde. Por isso, muito cuidado com bravatas de vamos sair da Organização Mundial de Saúde, porque o maior perdedor somos nós. Então, eu vejo um sistema muito forte enquanto ele foi usado. Enquanto a União colocou, quando eu estava lá, às 7h30 da manhã, o representante dos municípios e o representante dos estados dentro da minha sala, trabalhando como ministros da saúde ao meu lado, pactuando, em vez de fazer reunião tripartite uma vez por mês, ela era diária, às 7h30 da manhã e às 10 horas da noite. Então o sistema estava vivo, estava pulsante. Né? Depois a gente viu que a coisa foi perdendo
E hoje, como Ministério da Saúde, nós não temos uma gestão de saúde pública, nós temos uma ocupação militar no Ministério da Saúde. Quem está fazendo o SUS acontecer é o binômio Estado-município, com a União bem distante, vindo a reboque, vindo em passo de tartaruga, enquanto os municípios e os estados tentando, através das suas estruturas municipais e estaduais, dar as respostas para a população, mas já com muito menos participação da União no enfrentamento da crise. Mas ainda assim é o SUS com as suas próprias ferramentas de pactuação, as próprias ferramentas de interlocução, de contratos, de agilidade, de portarias, é ele quem está minimizando essa tragédia que poderia ter sido se nós não tivéssemos um sistema de saúde como o SUS. Se nós ainda tivéssemos naquela fase antes de 1988, que você tinha os indigentes e os pagantes, com certeza isso teria sido no país uma carnificina sem precedentes. Então, acho que o SUS sai muito forte e sai pedindo não só respeito, que não teve por parte dos governantes, mas sai pedindo à sociedade que tenhamos um movimento pró-saúde, igual temos o Todos pela Educação. Acredito que temos que melhorar muito na saúde, monitorar melhor, gastar melhor, melhor eficiência de gasto, mas é preciso que o empresariado entenda que investir na saúde pública, dar melhores condições para o sistema de saúde, é investir no maior ativo do seu trabalhador, que é o cuidado à saúde, o cuidado à resposta à saúde. E eu acho que isso a gente deve conquistar. É uma das esperanças que eu tenho no pós-coronavírus, é que esse país reflita melhor como vamos financiar, como vamos gerenciar, como vamos cobrar, como vamos punir, como vamos elogiar aqueles que fazem bem saúde pública. Acho que o SUS sai muito fortalecido e sai, apesar dos pesares, sai muito respeitado internacionalmente, num momento que a imagem do nosso Brasil internacionalmente está muito arranhada pelas notícias internacionais. Ministro, eu vou fazer duas perguntas. Sempre vou colocar telespectador e da bancada aí, e ainda tenho alguns vídeos para colocar para o senhor. A Yara Corrêa pergunta o seguinte: o que impediu a testagem em massa da população durante sua gestão? E a grande maioria pergunta: o que o senhor acha de voltar às aulas, da volta às aulas, agora que estão se programando aí para agosto, aqui em São Paulo já fala em setembro? Como é que o senhor enxerga essas duas situações? Bom, testagem, exatamente o que eu estava explicando no início. Como a gente estava percebendo, foi apresentado para a gente um vírus pesado, um vírus de lentidão, nós capacitamos na época com a Fiocruz todos os LACEN, que são os laboratórios centrais dos estados. Imaginando que um vírus pesado você tivesse timing para fazer essa testagem. Quando depois que explodiu na Itália a velocidade do vírus, nós tivemos que competir naquele momento com a testagem que estava sendo adquirida pelos Estados Unidos, que comprou o mercado inteiro, pela Europa, que estava comprando o mercado inteiro. Não havia, nós não temos capacidade de produção, muito limitada, só montagem, mas reagentes são importados. Somente depois de aproximadamente um mês da coisa ocorrida lá é que nós conseguimos, via OPAS, uma promessa de entrega, de compra de 12 milhões de testes PCR-RT. O testagem rápido, que muita gente acha que é a solução, ele é mais para controle de força de trabalho e para saber imunidade, que é aquele que você faz depois do 12º dia, às vezes até depois do 16º dia. Esse nós compramos na época 10 milhões de testes, que são os que estão aí até agora. Acho que se eu tivesse tido lá no início, eu gostaria de ter investido mais cedo, não só no teste, no PCR, mas no maquinário automatizado para poder processar esses exames e integrá-los todos numa base de dados. Nós fizemos um chamado para a iniciativa privada fazer isso, chegamos a assinar o contrato com a DASA. A DASA é uma mega usina de exames que tem logística nacional, porque a gente não pode pensar, o Brasil não é só São Paulo, não é Sudeste, não é só Sul, a gente tem que pensar na logística para o Amapá, para o Acre, para Rondônia, para Mato Grosso, para Goiás, para todo mundo. Então você precisa pensar sempre muito grande. Fizemos um pool de laboratórios em torno disso daí
que eu acredito que é esse que eles estão anunciando agora, mas com muita lentidão, porque houve a ruptura da continuidade das políticas. E quanto à volta às aulas, é o que eu digo, não existe receita de bolo, não existe uma cidade igual a outra. Vocês vão ter que medir. Vocês estão agora com alta transmissão, qual é a capacidade de atendimento que vocês têm? Se vocês têm alta transmissão e vai ameaçar a capacidade de atendimento, não tem outro caminho a não ser segurar, fazer a diminuição da transmissão. Isso só se faz com as pessoas ficando em casa. É uma decisão dura? Às vezes as pessoas falam assim, tudo bem, nós vamos ter que fazer esse sacrifício, mas quando que nós vamos abrir? Quando for abrir, você vai ter que abrir gradativamente, porque você vai ter que testar. Se você abrindo, você não volta à condição que ele trouxe até ali. Então isso vai depender muito de como que a cidade de Ribeirão vai passar por essa epidemia. Se vocês estão numa fase de ascensão, se um dia você tem mais casos do que o dia anterior, e no outro dia mais, e no outro dia mais, e você vai vendo que no começo você dobrava os casos a cada 30 dias, depois você foi dobrar os casos a cada 15, depois a cada uma semana, agora está dobrando os casos de um dia para o outro, pegue o percentual que você sabe que complica, que vai parar em hospital, que vai parar em CTI, e calcula a capacidade instalada. E vá tentando aumentá-la, porque pode chegar uma hora que estrangula, e aí não tem outra situação a não ser desassistência. Agora, quando que vocês vão reabrir para aula, vocês têm várias variáveis. Por exemplo, na cidade de São Paulo, se não me engano, são 2.600.000 estudantes que pegam o transporte público todo dia, de manhã, para poder ir para a aula. Se você sabe que o transporte público é o principal ponto de contágio, porque se um ônibus cabe 50 pessoas, entram 300 lá dentro, e você ainda tem que pôr criança, ainda tem que pôr adolescente, que muitas vezes são portadores assintomáticos, estão construindo aquilo ali, pode ser um grande elemento de difusão de doença. Então, acho que São Paulo jogou na cautela. Agora, como vai ser Ribeirão, eu sempre sugeria para todos os estados e para todas as cidades, faça o seu grupo coordenador de emergências, o COE. Coloque nesse grupo, além dos cientistas, além da secretaria, coloque o representante das escolas, coloque o representante do comércio, coloque o representante das empresas e compartilhe o risco junto. Queremos abrir, poderemos ter mais 100 mortes, mais 1.000 mortes. Aqueles que querem ter mais as mortes em nome do negócio, eles têm que falar ali nos seus representantes. O que não pode é somente um grupo tomar as decisões duras que têm que ser tomadas. Coloque os vereadores no grupo, coloque a magistratura, coloque o Ministério Público, coloque os meios de comunicação. Isso é um problema muito maior do que um ministro de Estado, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente. Isso é um problema da sociedade. Nós estamos falando de vida. E nós estamos falando de vida dentro de um país cheio de inequidades, cheio de assimetrias. Não dá para tirar a régua pensando na minha casa, no meu apartamento, com um quarto que eu posso ficar em isolamento, com a minha mulher, com as empregadas, com as funcionárias da casa. É preciso pensar essa mesma sociedade que tem uma favela, que tem locais onde você tem barraco que moram 6 pessoas. E isso daí, essas 6 pessoas que moram lá, tem 3 crianças que vão à escola. Ah, mas eu quero abrir somente a escola do meu filho, que é particular, e eu consigo fazer o teste da professora de todo mundo. Nós não somos uma ilha. Não dá para tomar decisões imaginando que isso é só para mim. Vai ter que ser uma decisão do coletivo. Então, o que eu sugiro para a Yara aí é que vocês ampliem bem essa discussão e façam um pacto de civilidade, de equidade, e coloquem tudo na balança. Eu sei que é duro, porque se vocês conseguirem ultrapassar, vocês saem uma sociedade mais unida, mais forte. Senão vai ser, eu vou escutar o presidente, não, eu vou entrar com uma liminar, eu consegui um jeito, eu vou abrir o bar na porta do fundo, vamos lá pressionar o prefeito, tem eleição, vai o pastor que quer abrir o seu templo, é justo, o outro quer abrir a sua empresa, é justo, tudo é justo. Agora, ou vocês fazem isso juntos, ou se vocês deixarem um fazer só pelo prazer de tacar a pedra e depois vir o processo eleitoral e apontarem o dedo, esse daqui foi o que tomou essa decisão, então pau nele. Vocês vão perder exatamente
deixando de pensar nas próximas gerações para pensar nas próximas eleições. Ministro, parece que o secretário municipal de Educação previu que o senhor ia falar isso. Ele já nomeou uma comissão chamando todo mundo para discutir o problema de volta às aulas. Está vendo, Felipe? Você se antecipou. Por falar em números, ministro, o Igor Ramos, que está aí conosco, que é meu parceiro todo dia, ele tem números concretos. Diariamente ele participa do número. Igor, como é que está essa onda vem crescendo dia a dia? Como é que você tem sentido, você que está acompanhando diariamente os números? Bom, Shein, vamos trazer aqui então os dados para que a gente possa traçar um paralelo. Nós tivemos aqui no dia de hoje, por exemplo, um aumento de casos aí. Ribeirão Preto tem 4.113 casos confirmados da Covid-19 e já temos aqui 125 mortes registradas. No mês de junho, nós tínhamos 1.217 casos confirmados e hoje nós temos 4.113, ou seja, o mês de junho representando exatamente o pico da doença, até em razão desta flexibilização, abertura, as pessoas indo para a rua, e o reflexo está aí, ó. O mês de junho, na tela, vocês observam 4.113 casos confirmados em Ribeirão Preto e um aumento significativo nesse mês, justamente após a reabertura, viu, Shein? Segura essa tela. Ministro, o senhor olhando essa tela aí, o que o senhor observa? É um gráfico muito parecido com o que a gente vê nos lugares, né? A gente inicia lá atrás, no início, números baixos. Essa doença ela é igual um vento, Shein. Ela começa uma brisa tranquila, fim de tarde, e as pessoas falam assim, cuidado que pode ser um furacão. Você fala, não, esse ventinho aqui para mim é uma beleza, eu adoro esse ventinho, isso aqui se vier para mim eu vou até correr ao ar livre, vou tirar a camisa. Daqui a pouco esse vento começa a ficar um vento mais forte, começam as árvores a derrubar algumas frutas na cabeça das pessoas, alguns galhos quebram, as pessoas falam, olha que ventania, o cara fala, isso aí é chuva de verão, vai fazer essa ventania aí, daqui a pouco passa. E aí os números vão aumentando de prejuízo, já começa a cair telha da casa, já começa a acontecer dano no automóvel, alguém se machuca porque inadvertidamente se machucou, daqui a pouco esse vento pega uma espiral e se transforma num tornado. E aí, aonde ele passa, ele destrói. Vocês passaram o início dela, tiveram a oportunidade de assistir de uma posição muito privilegiada o que estava acontecendo na capital do estado de São Paulo, aonde aproximadamente um mês atrás, 45 dias atrás, eles viviam aproximadamente o mesmo gráfico que vocês estão agora. Eu não sei se vocês estão no ar, eu não estou acompanhando milimétrico, mas me parece que vocês ainda estão na fase de subida. Vocês ainda não estão nessa fase que a gente fala assim, se esgotaram-se os... Tem que fazer inquéritos sorológicos. Quando você começa a ter 20%, 25% de sorologia positiva, ela tem uma queda. Para poder saber em que fase que vocês estão. Mas é claramente uma cidade que está sobre uma transmissão já mais intensa, né? Ainda não me parece ser uma transmissão desordenada. A desordenada é quando você realmente já não tem mais a capacidade de atender e você fica fazendo somente medidas mitigatórias. Eu acho que Ribeirão tem musculatura, tem ciência, tem gente boa, é uma cidade que consegue se repaginar, se reorganizar, atende aí uma região, né? Ela tem que pensar não só na população dela, mas numa macro-região extensa de saúde, com uma base populacional. Esses prefeitos das outras cidades que estão aí nos seus entornos têm que participar do mesmo esforço que o cidadão de Ribeirão vai participar para se organizar e sair. Mas me parece que vocês estão, pelo perfil do gráfico, que vocês estão ainda na fase de ascensão. E interessante nessa doença que você, primeiro, aumenta o número de casos. Como o tempo médio de internação é muito prolongado no CTI, os óbitos vêm 15, 20 dias, 30 dias após o aumento do número de casos. Então, às vezes, esse pessoal que internou, igual São Paulo, os números de casos começam a cair, mas o de óbito fica elevado por um certo tempo. Estamos à beira do caos, pelo que o senhor está vendo, ministro. E olha,
O senhor vai ter que ter um pouco de eu paciência. não, Não tem jeito de fazer eu, pergunta aqui, ministro. E temos poucos eu vereadores. acho que O senhor vai ter que ter paciência. eu acho que vocês estão desafiados a enfrentar um grande adversário, um grande inimigo, um vírus que tem uma capacidade de desorganizar a sociedade como um todo. E que a única arma que nós temos enquanto ciência não é remédio, não é vacina, não é teste por enquanto. Eu espero muito da ciência e acho que vai ser através dela que a gente vai sair disso. Mas a única maneira que vocês têm de sair e tentar balancear esse jogo é com uma sociedade que se organiza por dentro, onde todo mundo saiba que, olha, aqui não pode ter partido político, aqui não pode ter nada, aqui somos nós, sociedade, Ribeirão e em torno, o que nós temos, o que é possível de fazer para salvar a vida da maior parte das pessoas que moram aqui é isso. Aquela história de falar, vamos deixar todo mundo pegar a doença para ver se faz um efeito rebanho. Se aquilo tivesse prosperado, nós teríamos uma catástrofe sem precedentes nesse país. Eu acho que a gente ainda está vivendo daquele período que a gente, com muita comunicação, conseguiu dar um pouco de entendimento, as pessoas entenderam. Agora está na hora de como vocês estão vivendo isso mais intensamente. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar façam isso, façam aquilo, mas acho que se vocês tiverem um grupo instalado com o nível de profissionais que vocês têm aí, vocês vão poder tomar a decisão que vocês têm que tomar de uma maneira inteira, com todo mundo falando a mesma língua. Eu acho que é isso que vocês ganham. E isso, normalmente, ela tem um time que ela comporta dessa maneira. E isso daí tem que medir todo dia. Todo dia, 7 horas da manhã, todo dia, 10 horas da noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Não tem dia ruim, nem bom. Tem o fato, esse vírus ele não negocia. Vocês vão ter que medir muito, os médicos adoecem, levam muito tempo para voltar a trabalhar, a enfermagem adoece, leva muito tempo para voltar a trabalhar. Médicos e enfermeiros morrem por conta de estarem o dia inteiro ali dentro. Eles têm família, às vezes as suas famílias adoecem, com um fator perturbador. Vocês têm que tomar muito cuidado com os medicamentos que dão suporte à vida. Nós monitorávamos todos os estoques. Eu não sei porque falaram que os militares eram tão bons de logística, mas os medicamentos para CTI, que são pancurônios, relaxantes para você poder entubar ou para manter o indivíduo entubado, se faltar, a pessoa que está entubada morre, ela estuba e você não consegue entubar quem precisa entrar. E o levantamento que fizeram é que todos os estados estão com os estoques baixíssimos dessas medicações, estoques para 5 dias, 7 dias, e que se você zerar, você vai ter um enorme colapso via medicamento. Então, zelar pelo equilíbrio dos medicamentos é importantíssimo nesse momento, é importantíssimo garantir os equipamentos de proteção, é muito importante que a população saiba como que ela pega as suas orientações da telemedicina, que o SUS oferece, com atendimento médico, com orientação. Não façam automedicação. Teve uma fase que foi automedicação de cloroquina, e a gente não sabe se muitas mortes em casa teve alguma coisa a ver com aquilo. Depois, agora, com a publicação do artigo da dexametasona, agora está tendo automedicação com dexametasona, que é mais grave do que a cloroquina, porque o corticoide ele pode fazer uma série de desorganizações. Deixa isso na mão de um médico, confie e trate com o seu médico de confiança. Muita comunicação e muita transparência nos dados. E vocês que têm meios de comunicação extensos são fundamentais para que as pessoas possam ter as melhores informações e, com as melhores informações, ter a melhor chance de lutar pela vida. Viver, morrer é desígnio de Deus. Nós não somos eternos. Nós não podemos falar quem vai pegar ou quem não vai pegar a gripe. Agora, a gente tem dever de cuidar do nosso corpo, do nosso pai, da nossa avó, da nossa madrinha. Né? É preciso cuidar. E se acaso acontecer, a gente precisa ter o acesso para poder tratar. Então, é disso que a gente está falando, é de existência. A gente não está falando de economia, por enquanto, não estou falando do equilíbrio. Eu sei que é extremamente importante, porém, no momento agora, é olhar muito para que vocês, não, depois disso daí, não saiam como uma sociedade que negligenciou a vida dos seus munícipes. Benato, agora é você, em seguida o Dirceu, por favor.
Prometo ser rápido também. Ministro, é um prazer falar contigo. Te incomoda de chamar de ministro ou não? Do jeito que vier tá bom, Cavenata. Eu sou Luiz Henrique Mandetta, tem gente que chama de Mandetinha, tem gente que chama de ministro. Aqui no meu estado, aqui é uma farra, tem de tudo. Bom, ministro, eu vou colocar o seguinte, vamos voltar à época, você já foi um vestibulando, obviamente, você se formou em medicina, passou por um vestibular, então vamos supor que tenha lá uma pergunta e 3 respostas. Em qual momento o senhor usaria a cloroquina? Em momento agudo, de fase aguda, em qualquer momento, no momento inicial, ou em qualquer momento, ou em momento nenhum. E por quê? Olha, eu acho que todo e qualquer medicamento que estiver à mão do meu médico assistente, é ele que vai ver o que é melhor para mim e ele que vai prescrever. Eu, como um paciente que lê um pouco, eu vou perguntar para ele por que ele está me prescrevendo isto ou aquilo na fase que eu estiver. Ele vai ter que mostrar para mim que ele vê benefícios nesse remédio, que é o que a gente pede. A gente não torce, a gente não politiza. Para mim, as drogas, elas são... Quanto mais nós tivermos à mão dos médicos, melhor. Eles é que são treinados e eles é que têm que ser os responsáveis pela prescrição. Eu sempre pedi que eles fizessem alguma pesquisa e nos dissessem, olha, o risco-benefício vale a pena. Eu nunca achei certo que o governo fosse o proponente de algo que não tem ainda uma baliza, e que isso viesse de lá para cá. Não teria problema nenhum se o meu médico me prescrevesse, desde que ele me demonstrasse. Se ele não me demonstrasse, eu pediria para trocar de médico. Perfeito. Muito bem. Zé, vai lá, Zé, você quer terminar alguma coisa ou eu posso passar para o... Não, pode passar, para dar oportunidade para todo mundo, lógico. Obrigado, Zé. Obrigado. Imagina. Dirceu. Ministro, um prazer estar com o senhor. Muito obrigado pelas aulas que o senhor tem dado e por tudo que o senhor fez. Eu gostaria de saber a sua opinião. A Organização Mundial de Saúde, essa semana, anuncia que até o final do ano que vem nós devemos ter 2 bilhões de vacinas no mundo. Um laboratório privado dos Estados Unidos, sendo bastante otimista, diz que até o final desse ano ele já conseguiria colocar no mercado a vacina. Dentro dessa notícia do final desse ano para iniciativa privada e, portanto, para quem tem dinheiro para comprar vacina, e um atendimento massificado até o final do ano que vem, qual é a sua avaliação desse assunto vacina que se coloca aí com opções e oportunidades tão diferentes? O primeiro é que a humanidade, ela no século XX, a gente reputa como o século da vacina. A vacina foi o maior instrumento de redução de mortalidade. No século XX, através da vacina, que começou lá com Jenner e a luta toda contra a varíola. A varíola nós conseguimos exterminar do mundo com vacina. A poliomielite, aqueles que têm... Eu tenho amigos, eu sou nascido em 64, eu tenho amigos de 55 anos, da minha idade, que têm sequela de pólio. Alguns de vocês que são mais jovens podem falar, será que é pólio? Mas tenho certeza que o Chaim deve conhecer pessoas da comunidade que tinham poliomielite, foi domada com vacina, sarampo com vacina, cachumba com vacina, meningite, enfim, inúmeros outros. Então, os vírus, nós, humanidade, enfrentamos muito com vacinas. E bactérias, nós, humanidade, enfrentamos muito com antibióticos. Acontece que determinados vírus não aceitam vacina, driblam a vacina. Eu me lembro que quando eu estava no 4º, 5º ano de medicina, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos aula num hospital de doenças infecciosas, Gaffrey Gingley. Esse hospital foi o primeiro hospital do Brasil a ter o medicamento AZT para AIDS. A AIDS tinha iniciado, era uma doença incurável, nós pouco sabíamos sobre ela, nós estudantes tínhamos que colocar roupas que pareciam escafandros lunares para poder chegar perto do doente, até que um francês falou, é um vírus. E o professor deu uma aula e falou, bom, meus alunos, como vocês viram, essa doença é causada por transmissão sexual, transmissão do sangue, mas fiquem tranquilos, como é um vírus, o ano que vem, no mais tardar, em 2 anos, nós teremos a vacina contra a AIDS, e isso daí vai ser mais um vírus domado. Eu tenho 34 anos, que eu tenho 32 de formado, tenho uns 34 anos que eu tive essa aula
nós já gastamos alguns trilhões de dólares e não conseguimos uma vacina para o vírus da AIDS. Então, não é porque a gente tem boas ideias e bons inícios que é certeza. Nós vamos ter que fazer um dia de cada vez, apostar na ciência, apostar e não ultrapassar etapas. Se ultrapassarmos etapas, corremos o risco de arrependimentos ou de erros grosseiros, como foi um erro da Lancet outro dia com um artigo sobre cloroquina. Queimou etapas, não esperou a crítica antes de publicar o artigo, porque era de Harvard. Se tivermos, e se a vacina comprovar e ela for para a fase industrial, o Brasil tem alguma capacidade de produção de vacinas. O Instituto Butantan, em São Paulo, tem uma unidade fabril para vacinas de vírus respiratórios. Então, é ali que a gente faz o maior programa de vacina público do mundo, que é a vacina da gripe, que é feita todos os anos para os idosos e grupos correlatos. Nós fazemos aproximadamente 70 milhões de doses daquela vacina. Conforme for a disponibilidade do laboratório que encontrar, e eu acho que essa vacina ela vai ter que ser entendida como um patrimônio da humanidade, ela não vai poder ser comercializada no padrão normal de patentes e imposição de preço, porque não resolve para a humanidade um país estar bem e o outro não. Eu acho que o Brasil deveria estar agora discutindo era a criação, a recriação e apostar no complexo industrial de vacinas e imunobiológicos da Fiocruz, lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu estava na fase final, tinha acertado já todos os meios com o Tribunal de Contas da União. Esse papel deve estar sobre a mesa, estava sobre a mesa do ministro Taixe, deve estar sobre a mesa do ministro de plantão, do interino. Eu acho que apostar para que nós possamos ganhar autossuficiência. Não pensem que os outros países vão deixar de vacinar os seus habitantes para mandar para a gente. Primeiro, eles vão vacinar o deles. Eu acho que a gente tem capacidade de produzir, desde que a gente tenha acesso ao princípio ativo da vacina. E aí o Brasil tem que produzir, tratar o seu povo e ser generoso, produzir a mais, produzir para a América do Sul. Não nos interessa um Paraguai doente, um Equador doente, uma Bolívia doente. Isso vai ter que ser um esforço da humanidade, para que a humanidade passe por isso junto. Eu espero que tenha juízo nesse mundo comercial em saúde, caso nós tenhamos uma vacina, para que ela seja de alcance de todos os países, de uma maneira racional. Acho que o Brasil tem condição de participar do esforço mundial de produção, desde que a gente esteja sentado à mesa e fazendo esforços diplomáticos em saúde. Isso me deu um trabalho enorme nesse 1 ano e meio frente ao Ministério, de visitar o sistema de saúde inglês, de visitar o Japão, de visitar a China, de receber os BRICS, de visitar a Espanha, os países da língua portuguesa, América do Sul, para reposicionar o Brasil nesse jogo mundial de diplomacia em saúde. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que estar sentado nessas mesas para garantir que a gente possa ter acesso, caso saia uma vacina ou um retroviral ou algum teste, para que a gente possa, enquanto nação, receber e ter as condições de produzir aqui dentro. E que o Brasil aprenda que ele precisa investir em capacidade instalada de produção como um quesito de soberania nacional. Ele precisa fazer o dever de casa e recompor o seu parque industrial. E o de vacina a gente já deveria estar fazendo. Ministro, essa é a última pergunta aí que o Igor vai fazer, eu vou em seguida encerrar. Talvez ainda o Rodrigo, não sei. Vai lá, Igor. Muito bem, eu gostaria muito de me referir ao doutor Mandetta, né, como ministro. Infelizmente deixou o cargo, então vou me referir como doutor, porque o senhor é médico. E gostaria de fazer várias perguntas, perguntar como é que o senhor está vendo aí o ministério tão importante, no momento de pandemia, 45 dias sem um titular. Gostaria de saber também dessa falta de transparência dos números que a gente nota após a sua saída, quer dizer. Mas eu elegi uma outra pergunta aqui, que remete a um pouco antes desse período da pandemia. A gente falou muito do SUS, da defesa do SUS, a importância do SUS, mas em 2016 o senhor, ainda deputado, votou aí a favor da proposta de emenda constitucional do teto de gastos públicos, né, que retirou do setor cerca de 22,5 bilhões da saúde, quer dizer, e na época o senhor, ao lado do ministro da Saúde, Ricardo Barros, argumentava que os orçamentos da saúde e da educação estariam blindados, né,
e na projeção, essa previsão se concretizaria que os gastos estariam blindados. Eu queria saber se esses números se concretizaram, realmente foram blindados, se o senhor se arrepende em algum momento de ter votado como votou em 2016, e agradeço a sua participação aqui, a oportunidade de fazer essa pergunta. Não. A gente vota, tem leis que a gente vota sabendo que são duras. Nós estávamos vindo do maior desastre administrativo da história contemporânea do país, que foi o desastre da administração econômica do PT, com a dona Dilma Rousseff à frente, fazendo com que o déficit público tivesse explodido e sem nenhuma capacidade de aprovar nenhum tipo de reforma, se inviabilizou e largou o país quebrado. Nós estamos pagando essa conta da sua irresponsabilidade, da sua falta de compromisso, não só com a saúde, mas com os empregos, com a inflação. Ninguém esquece que a inflação estava batendo 15%, com um crescimento de PIB em torno de 1, ou 0,5, ou 0,6. Aquilo era o início de uma retomada e era extremamente importante a gente aprovar uma lei que ela só fala uma coisa: você vai gastar aquilo que você tem condição de arrecadar. É como uma dona de casa que ganha 10 e ela tem que viver com 10. Ela sabe que é duro, ela sabe, mas ela não vai fazer festa, ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Nós conseguimos, na época, fazer pelo menos uma elevação daquele piso de arrancada da saúde, que foi muito articulado pela Frente Parlamentar da Saúde, e nós precisamos, desde que o SUS foi criado, o Collor inviabilizou o financiamento da saúde no seu primeiro ano, no seu primeiro governo, o senhor Fernando Henrique Cardoso inviabilizou o financiamento de saúde. Me lembro muito bem da CPMF, ela valia 16 bi, a PIS/COFINS dava 16 bi, o Adib Jatemi sonhava em somar e ter 32 bi. Eles mantiveram os 16 bi da CPMF na saúde, mas eles desregulamentaram as receitas da União e tiraram a PIS/COFINS da saúde. Nós ficamos com os mesmos 16 e só aumentou carga tributária por empresariado. Nós vimos o Lula iniciar o Lula 1 e entrar no Lula 2, também fazendo a mesma coisa do Fernando Henrique, utilizando, deixando a CPMF da saúde, mas retirando a PIS/COFINS todinha para fazer os gastos em programas sociais que a gente viu. Nós vimos depois a emenda constitucional 29, onde nós trabalhamos para que fosse 12% para os estados, 15% para os municípios e 10% para a União. E a presidente Dilma jamais autorizou e nós ficamos com um financiamento federal muito abaixo do que nós queríamos. Sempre a União é quem mais sai da saúde. Eu acho que dessa epidemia agora, uma das coisas que o SUS precisa sair, eu acho que o empresariado brasileiro, enfim, todos nós precisamos sair, é definir definitivamente que se queremos essa máxima constitucional e queremos com os princípios de integralidade, universalidade e equidade, nós temos que definir quais serão as políticas para gerar equidade, quais será o nosso padrão de integralidade e, principalmente, quais serão as fontes para um sistema cuja população envelhece e que claramente está subfinanciado. Agora, a saúde não é uma ilha. Nós não temos como chegar e falar assim, essa daqui vai ter um orçamento de Suíça, enquanto o resto não tem. Foi muito duro votar a PEC dos gastos, mas consciente de que ou a gente arruma as despesas públicas, que serão muito castigadas esse ano, para a gente retomar crescimento e conseguir financiar os programas sociais, dentre os quais saúde é o mais prejudicado, a educação tem mais blindagem, mas é preciso retomar essa discussão e eu espero que o SUS, com a demonstração de essencialidade e importância que tem para os brasileiros, eu tenho certeza que o Congresso consegue fazer uma votação e organizar definitivamente qual é o perfil de financiamento desse sistema que a gente quer. Ministro, olha, foi uma honra, um prazer, realmente para mim foi um orgulho poder falar com o senhor. Eu queria encerrar com uma última pergunta aí do Rodrigo, que está desesperado, que ele é da Fiocruz. Teu fã número 1, não podia deixar de fazer a pergunta, e com ele eu te agradeço, o senhor pode encerrar esse programa. Muito obrigado, viu, ministro, de coração. Rodrigo, vai lá. Valeu, Chay. Chaim, obrigado. Ministro Mandetta, a gente sabe que o curso da epidemia no Brasil ela é diferente. A gente tem várias cidades que estão no começo, tem cidade que já está passando do seu platô e a gente não tem uma coordenação central. E a minha pergunta é direta, né? Se a gente fizer a somatória
do número de mortos e o número de avanço no Brasil, a gente vê que a gente continua subindo de uma forma preocupante. A gente consegue escapar do caos social sem comando central? Olha, Rodrigo, o brasileiro, o presidente usou uma frase, o brasileiro tem que ser estudado porque ele passa no esgoto, ele vive no esgoto e ele não tem doença, ele sai da doença. Eu acho que o brasileiro ele tem que ser estudado pela sua capacidade de resiliência, de aturar 100, 200, 300, 400, 500 anos de negligência. Essa doença ela expôs as fraturas expostas, os invisíveis. Ela expôs os nossos anos de falta de saneamento, e vai aqui o meu cumprimento para o Congresso, que ontem votou um marco do saneamento, que eu espero que traga aumento de cobertura de esgoto, para que a gente não precise dizer que nós temos que ser estudados por andar no esgoto. O país tem uma capacidade de aturar déficit habitacional e viver em favelas num número absurdo. O brasileiro consegue andar todos os dias no pior sistema público de transporte, superlotado, igual uma sardinha, sujeito a todo tipo de abuso sexual nas mulheres, de violência entre os homens, de furto. E esses caos sociais que a gente acha que em uma sociedade que tivesse uma capacidade mais forte de indignar ele ocorreria, ele não ocorre. Eu acho que o coronavírus ele vai demonstrar isso, ele vai mostrar a nossa fragilidade social. Eu não acho que o Brasil vai ser o pior sistema de saúde ou a pior sociedade que enfrentou esse problema. Eu acho que quando você coloca o número de casos por milhões ou por 100 mil, que você coloca na escala, a gente vai ver que a gente vai conseguir uma performance mediana. Os impactos econômicos e sociais vão bater a porta. O que eu acho que a gente vai ter carência é de líder, porque para você passar pela privação e explicar que estamos passando porque tivemos uma epidemia, um vírus novo, você teria, como líder, teria que ter vivido isso do lado da população. Agora, se falar, não, nós estamos tendo esse problema na economia por causa da saúde, foi a saúde que deixou, ou estamos tendo problema econômico porque o prefeito fez lockdown, o prefeito fechou o comércio, por isso temos problema econômico. Se for utilizado pelo líder o discurso de a saúde e aqueles que tentaram ser responsáveis são os culpados pela crise econômica, aí sim eu acho que a gente vai alimentar essa política burra, mesquinha, de polarização, de ficar à esquerda e o PT de um lado e ficar à direita e o Bolsonaro do outro lado. Se a gente ficar nisso daí, eu tenho preocupação sim de que esse tipo de manifestação de nós contra eles, de gay contra hétero, de branco contra negro, de índio contra proprietário rural, enfim, essa rotura do tecido social poder trazer algum tipo de manifestação, de caos, de instabilidade, me preocupa se a nossa liderança não falar, estamos juntos, passamos por essa dor juntos, vamos reconstruir o país juntos e vamos cada um fazer um pouco mais pelo país que a gente consegue sair disso. Eu acho que a gente sai com isso daí de uma maneira mais inteira, mais cidadã, desde que a gente consiga fazer essa crítica e consiga verbalizar todo mundo que, olha, foi duro, perdemos vidas, mas vamos sair disso maior e vamos reconstruir o país e ter uma animação via iniciativa privada, via empreendedorismo, de acreditar no nosso país, de honrar os imigrantes que nos trouxeram para cá, os libaneses, os sírios, os italianos, os árabes, os judeus, os turcos, os alemães, enfim, que fazem, os negros, os índios, que fazem essa pátria maravilhosa chamada Brasil. Acho que se a gente for por esse caminho, a gente vai bem. Agora, se a gente ficar um apontando a mão para o outro, aí vai ficar feio. Jair, obrigado. Do fundo do meu coração. Estou terminando de escrever o livro. Quando eu for lançar o livro, vou aí em Ribeirão para lançar o livro com você e com toda essa comunidade maravilhosa. Vai ficar legal, vai ficar bacana, vai ter bastante história boa. Eu vou discordar do senhor de uma coisa, ministro. Deixa eu discordar, o senhor está enganado. Não falta liderança no país. O senhor foi um líder, continua sendo um líder e tem admiração no seu respeito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por tudo, de coração. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos da bancada, obrigado a todo mundo que está vendo. Um beijo no coração de vocês. Força.
E se tiver alguma dificuldade, tiver ao meu alcance para poder ajudar, aciona, a gente faz videoconferência ou eu vou até aí pelo menos consigo ajudar a atender meia dúzia de pessoas aí, eu acho que ainda dou conta. Valeu?